Prazer tê-lo aqui no programa. E eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero ouvi-lo. Eu quero que o senhor ocupe o espaço para manifestar-se junto à sua torcida, que hoje poderá ser fator fundamental. Eu queria ser questionado, mas já que tu me dá a palavra... 21 mil hoje, presidente. É um perigo. Como bom tribuno, às 4 da tarde termina. Tá bom. Não, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui. E efetivamente nós vamos começar uma série de 4 partidas agora, que seria a finalização do primeiro turno e a primeira partida do segundo turno, que é com a Ponte Preta. Dessas partidas, 3 são em casa. Acho que é o momento do tamanho que o Grêmio vai ficar na competição. O tamanho que o Grêmio vai ter na competição e os riscos que vai correr e os riscos que poderá também aliviar. Eu estou muito esperançoso que a gente possa encarreirar definitivamente uma campanha importante e fazer disso uma coisa mais tranquila, que não seja tão sofrida para a nossa torcida, que não seja tão amargurada, que não seja tão discutida, que não seja uma coisa tão problemática, que seja uma coisa mais suave para todos nós gremistas e que a torcida possa participar disso de uma maneira muito intensa. O torcedor vai comprar essa ideia. Eu tenho uma pergunta, tá, ô Diogo? O torcedor já comprou a ideia. Quer ficar por dentro das notícias do Tricolor? Já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado. Eu entendo que comprou. Eu acho que nós temos aí uma situação de avaliação que tem que dar um enfoque correto de racionalidade para esse tema. Nós fizemos um estudo muito próprio a respeito disso e as 7 primeiras rodadas de 2019, do Campeonato 19, foram rodadas que teve uma margem de ocupação do estádio de 40%. Nós estamos hoje nas 7 primeiras rodadas jogadas em casa, na Arena. Aqui na Arena nós temos uma ocupação de 38,4%. Então não é uma questão de diferença. Há um clima talvez um tanto diferente. Sim. Mas não há, vamos supor, um comportamento diferente. E se tu transportar esses dados para 2005, que é bem diferente, porque o campeonato era de turno único lá, então todos os jogos eram muito mais decisivos. A média de público, se nós conseguirmos botar 20 mil pessoas hoje no estádio, a média de público será, neste momento, para o Grêmio aqui, de 18.700 pessoas. E a média de público naquela oportunidade de equiparação era de 20.300 pessoas. Então nós não estamos distantes. O que vai empolgar efetivamente, o que vai dar o empuxo final vai ser a decisão, quando a coisa começar a clarear, quando a coisa efetivamente precisar todo mundo fazer aquela vibração, fazer aquela manifestação, todo mundo vai ao estádio porque tem a certeza que as coisas efetivamente vão acontecer. Eu tenho uma pergunta, presidente. Então, está me ouvindo aí, presidente? Oi, beleza. Não, desculpa, é que eu estava com algum delay aqui, mas acho que agora zerou. Pedrinho, boa tarde a todo mundo. Eu quero me valer da condição do cargo do presidente e da sua condição de comentarista de futebol, porque a pergunta que eu faço tem a ver diretamente com o conteúdo, com o futebol, e que tem a ver com o cargo dele. Presidente, eu concordo com a sua posição de que, mesmo sem reforços, o Grêmio já teria elenco suficiente para subir. Digo isso desde antes da Série B, e quanto mais vejo jogos da Série B, mais tenho essa certeza. E o Grêmio ainda contratou reforços. Mas aí eu quero lhe perguntar qual é o seu diagnóstico do porquê do atraso da campanha do Grêmio, não mais na posição de G4, mas de desempenho. E o que vai destravar esse atraso e fazer o Grêmio não só ganhar, estar no G4, mas convencer com o futebol em campo de que está e ficará até a rodada 38? Olha, eu concordo que o desempenho não é satisfatório para todos nós. Esse ponto é absolutamente verdadeiro. Eu acho que aqueles 5 pontos que nós ficamos devendo, principalmente os 3 pontos da Chapecoense e os 2 pontos do Criciúma, aquilo deu, de certa forma, uma queda de confiança no elenco e uma queda de confiança no time. E no momento que isso aconteceu, também depois passaram-se a ter dificuldades. Nós tivemos um jogo em Itu, onde praticamente nós estávamos aos 48 minutos do segundo tempo vencendo de 1-0 e acabamos empatando o jogo. Então são situações que, de certa forma, desequilibram emocionalmente o plantel, desequilibram o time. E o time não deu a liga suficiente ainda também. Quer dizer, o time ainda não tem a mecânica suficiente para jogar. Faz bons momentos, tem bons momentos na partida, tem bons momentos disso. Eu acredito que os reforços que vão dar muito mais qualidade, porque o Lucas vem retorna. O espírito dos 2 jogadores, o Guilherme e o Tassiano, retornando porque é uma questão contratual, quer dizer, já é nosso jogador, mas o Guilherme chegando, são jogadores que têm uma pegada diferente, um comprometimento bastante importante, são jogadores que vão dar um estado anímico bastante mais consistente para o time. Acho que fica depois uma situação, quando o Janderson foi comprado para entrar no segundo tempo, criar uma condição de
né? De desenvolver uma correria, desenvolver uma... Sim, não era a solução. Não era a solução, era mais um do plantel, quer dizer, uma característica que vinha. Nós não contávamos com a queda do Ferreira, com a lesão do Ferreira, não contávamos com a lesão também do Kahneman há muito tempo, não contávamos com a lesão do Elkson há muito tempo, quer dizer, deixamos de ter jogadores que poderiam substituir peças. Tudo isso atrasou, de certa forma, vamos supor, a engrenagem do time. Mas, de certa forma, eu tenho a impressão que nós vamos recompor rapidamente tudo isso e vamos engatar. O que não deu ainda a liga suficiente para o time fazer um time completamente entrosado e confiável. Mas o presidente, isso não tem ainda. Essa liga, na sua opinião, é por falta de qualidade? É uma liga daqui a pouco na questão emocional? É uma liga daqui a pouco até por algum atleta que não entendeu o comprometimento que se precisa ter dentro de campo? E eu aproveito para lhe perguntar, o Grêmio tem fôlego, porque a gente sabe, tem toda a questão financeira, que é um pouco mais complicada, mas eu costumo brincar aqui, mas o Grêmio tem crédito na praça, o Grêmio tem um poder daqui a pouco de endividamento. O Grêmio tem como dar um tiro ainda em algum jogador que chegue para agregar, principalmente na armação, de buscar um nome maior? Depende do tipo de negócio. Nós nos damos por satisfeitos nesse momento, mas evidentemente que poderá ter compensações. Vamos admitir que o jogador do plantel saia, 2 saiam, 3 saiam, a janela pode nos proporcionar isso. O Grêmio tem jogadores extremamente, vamos dizer assim, requisitados e consultados. E vários jogadores, não são apenas 2 ou 3, são 5, 6, 7 jogadores que são requisitados e são pedidos. Quando o Grêmio tem isso, quer dizer, na medida que sai, nós também podemos ter compensações. E acho que o Grêmio, nós trabalhamos nessa lógica também. Eu quero te dizer que se não houver compensações, nós estamos com o plantel que vai ter que dar a solução com o plantel que tem e com esses acréscimos que tivemos. Fora disso, a gente vai ter que levar. E por que não deu liga, na sua opinião? Porque eu acho que faltou mais. Esses jogadores deveriam estar mais disponíveis. Quer dizer, tu teve um acréscimo no time quando voltou o Kahneman, tu melhorou bastante ali. O Vila Sanches saindo fora daqueles jogos também que saiu, deu um decréscimo, depois volta, recompõe de certa forma essa coisa que tu fala de qualidade no meio campo, principalmente pegada, o entendimento de que o jogo é pegado, e nessa forma desse campeonato é isso que tem que acontecer. Então para mim, essa liga não aconteceu por inteiro também, às vezes, porque as individualidades também não correspondem plenamente às coisas. Então, se tu botar tudo isso junto, acrescentando o aspecto emocional, da desconfiança às vezes do time, que às vezes pode não buscar o resultado e tem condições de buscar o resultado, tudo isso dá um molho e dá exatamente o presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o presidente. Presidente, o senhor deve ouvir muito o que a gente ouve. O torcedor gremista, né, ansioso, porque ele entende com razão que o lugar do Grêmio não é a segunda divisão, é a Série A. E ele diz assim, o time do Grêmio é frágil. O senhor entende que foi mal pensada a formação do grupo? Ou o senhor entende que foi bem pensada e dava para encarar a Série B com um time que não é aquele time que eu sempre penso assim, para jogar com tranquilidade a Série B tem que ter time de Série A. Ou o Grêmio não tinha capacidade financeira para fazer um time, para essa hora tá o Cruzeiro correndo atrás do Grêmio? Olha, nós temos contratos em vigor e o Grêmio tem que respeitar isso. Esta situação é uma situação que é da natureza do clube respeitar essas questões. Muito bem. Os jogadores que trouxemos talvez não fosse a solução ideal, mas eram dentro de um contexto de planejamento do campeonato, nos atendiam muito. Aí veio o Biel, veio o Elkson, veio o Janderson. São jogadores que de certa forma atendiam uma característica que nós precisávamos para aquilo. Acho que o Grêmio entendeu definitivamente a necessidade de ter superação física, ter superação de competitividade. Acho que essa questão para nós está muito clara. E acho que o Grêmio vem se adaptando a isso. Então, esse contexto todo nos leva, vamos dizer assim, a ter uma percepção de um time frágil. Ter uma percepção de um time que às vezes tecnicamente não consegue desempenhar ou tem dificuldade às vezes de finalizar uma jogada. E um fato escancarado para nós, quer dizer, a capacidade de finalizar. Nós não estamos finalizando suficientemente, quer dizer, nós não estamos colocando a bola para dentro. E isso é um problemaço para a gente, né? E aí tu vai agregar o Guilherme nisso, tu vai agregar o Ferreira nisso, o Elkson volta para isso. Então tu tem, de certa forma, um elenco que para mim está pensado adequadamente, suficientemente para a necessidade e a demanda que temos. Mas nós temos limitações também do ponto de vista de formar um elenco com mais bala na agulha, com mais facilidade de desembolso financeiro. O Grêmio é superavitário, o Grêmio é equilibrado. Mas não é superavitário. O Grêmio é equilibrado até o primeiro semestre de 2022 é absolutamente equilibrado. Fruto exatamente de todo o processo de resguardo que a gente teve.
Isso que fique claro, né? Se não tivesse aquela gordura, o Grêmio estava. Se nós não tivéssemos aquela segurança, nós estávamos no vermelho, porque caiu violentamente a arrecadação. Pois é, presidente. Todas as arrecadações caíram. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, na verdade, um segundo semestre que a gente vai ter que ter muitos cuidados. E aí sim, aí vai entrar o crédito. Tem crédito para fazer. Nós vamos buscar crédito para fazer. E se as coisas precisarem fazer mais alguma coisa que seja além daquilo que está ali, talvez vamos fazer. Mas nesse momento, o que foi dado, para mim, é suficiente. Ô, presidente, deixa eu lhe fazer uma questão. Antes de tudo, boa tarde. Obrigado pela visita. O Grêmio, nessa questão de equilíbrio, precisa fazer uma venda. O Grêmio tem bons valores surgindo. Você falou que tem 5 ou 6 jogadores que são sondados, enfim, são procurados. O Grêmio vai precisar fazer a venda de uma dessas suas joias. E o Grêmio também tem de passar por um enxugamento de folha, porque quando começa o ano, o Grêmio tem que cortar 50% da folha. A folha era alta, era 14 milhões, em torno disso. Tem que chegar a 7. Hoje estaria em torno de 10, 11, se eu não estou enganado. Vai precisar fazer um enxugamento para bater essa meta, um dos garotos, para daqui a pouco ter fôlego de chegar até o final do ano e até poder fazer um investimento, presidente? A prioridade de tudo isso, Leonardo, é o seguinte: a prioridade de tudo isso é a questão técnica. Nós não vamos nos desfazer de alguém que seja essencial e fundamental para atingir o objetivo do retorno. Então, a primeira preliminar, a coisa que é fundamental que fique claro isso, o que nós vamos ter aqui é a priorização técnica da necessidade que temos de fazer o time voltar. Ponto. Se isso tudo for suportável, é claro que o Grêmio vai precisar de um caixa maior. Nós estamos propondo uma suplementação que aumenta esse percentual de venda de jogadores na formação da receita do clube, porque essa é a necessidade. Mas nós vamos priorizar a questão técnica. Se nós conseguirmos priorizar isso e conseguirmos, de certa forma, compensar se tiver alguma proposta interessante para algum jogador e ela for válida e boa e a gente conseguir fazer um bom caixa, a gente pode fazer. Mas repito e reitero para que não haja distorção sobre isso. O fundamental para nós é o desempenho técnico, aquilo que seja essencial, fundamental, para nós estarmos competitivos para retornar. Pegando o gancho da pergunta do Léo, então o Grêmio tem capacidade de endividamento para suportar não vender um jogador e resolver sua questão financeira. Ele pode fazer isso. O Grêmio possivelmente pode vender algum jogador e possivelmente vai vender algum jogador. Sim. Só tu tem que examinar se ele é essencial para o processo que nós estamos vivendo. Se ele é essencial, nós vamos não vai vender. Isso é fundamental. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, presidente, que tem a ver não com um titular, mas com um potencial titular, que toda vez que eu vi jogar, eu dei a sorte de tê-lo visto jogar muito bem. Há informações que não se confirmam com o microfone ligado de dificuldades extra-campo, que dispersam o interesse dele. Eu estou falando do Fernando Henrique, e é atribuído a uma ação sua o negócio interrompido com o Cruzeiro, que me parecia um mau negócio. Você reforçar um adversário direto e ainda por cima deixar de aproveitá-lo no seu grupo com a qualidade técnica potencial que ele tem. Qual é a situação? De fato, houve uma ação sua para que o negócio fosse abortado? Esse negócio tem algum imbróglio jurídico, já que ele estava em andamento e até o empresário do jogador já está em Belo Horizonte? O jogador tinha a disposição de ir para lá para ter mais chances? Enfim, você agiu nisso e como é que fica? Não, na verdade é o seguinte, o negócio não estava completamente amarrado, completamente finalizado. Faltavam algumas questões ainda para serem colocadas, né? O jogador estava, de certa forma, todo mundo tinha conhecimento de como as coisas andavam, mas chegou no final, como não se acertou tudo, eu dei a palavra de ordem no sentido de suspender a negociação, que nós não iríamos mais realizar a negociação. Por duas razões. Primeiro, pelo motivo que tu colocaste. Reforçar o Cruzeiro não faz nenhum sentido nesse momento. O negócio, de certa forma, também não era o melhor negócio, embora o Grêmio tivesse bons resguardos disso tudo, e o Grêmio, num momento posterior, comunicou ao Fernando Henrique, ao seu representante, que eles não tinham saído de Porto Alegre ainda, que não viajassem porque o negócio estava suspenso. Eles foram avisados antes de mesmo assim foram, né? Então não há absolutamente erros de comunicação, tudo foi absolutamente avisado, tudo foi comunicado. Então, quando aconteceu isso, mesmo assim, depois que a gente bateu o martelo que não seria mais, não se concretizaria mais o negócio, mesmo assim aconteceu isso, mas o negócio não acontecerá mais, o que não significa dizer duas situações. Primeiro, vamos examinar quem pode efetivamente sair na janela. No Grêmio tem bastante volantes, essa é uma situação bastante clara, quer dizer, o Grêmio tem pelo menos 8 jogadores que jogam naquela posição, levando em conta que tu está jogando com o Varela improvisado às vezes de terceiro lateral direito, mas tu tem ali o Sarará, tu tem o Vila Sante, tu tem o Thiago Santos, tu tem o Lucas Lima, tu tem agora o Lucas Leiva, então é um grupo de primeira linha. Então poderá sair, e o Fernando Henrique poderá ser objeto também de uso desse elenco, nesse elenco.
E se por acaso tiver talvez alguma situação que nós possamos valorizá-lo, mas emprestá-lo para um time da Série A de modo que ele possa jogar nesse período, que ele possa fazer mais, o Grêmio examina essa possibilidade. Mas basicamente o negócio com o Cruzeiro, como ele foi formatado, e basicamente para reforçar o adversário, esse Presidente, negócio... a minha pergunta é só uma palavra. Só uma palavra a minha pergunta. Kahneman. Era justamente o que eu ia lhe perguntar. Eu até aproveito só para anexar o que está colocando o Potter. É ano de eleição. E a gente sabe que no ano de eleição, qualquer situação, um sorriso... No Twitter, todo mundo diz que vai ficar com o Kahneman. Pode ser utilizado. Como é que faz para não renovar o Kahneman? Tem o Jeromel também, mas estamos pegando o caso do Kahneman, que termina contrato. E no seu caso, no desejo de permanecer com ele, é um jogador que sempre, a cada ano que teve renovação, ele naturalmente teve uma valorização. Pelo que se está vendo da situação do Grêmio, o Grêmio trabalha hoje, inclusive, com outros patamares de salário. Como é que resolve isso? Até porque o senhor não vai ser o presidente do Grêmio a partir do final do ano. E para deixar isso para um futuro presidente. Como é que se resolve essa equação? E o que o torcedor, nesse momento que está ouvindo, pode esperar do Grêmio com o Kahneman? Pode esperar o que sempre fez. Respeito ao jogador, respeito às negociações e também a valorização do jogador. O Grêmio sempre fez isso com o jogador. Se há uma relação absolutamente franca, tranquila, fraterna, leal e ao mesmo tempo também impositiva, é a relação do Grêmio com o Kahneman. Mas o Grêmio poderia valorizá-lo mais ainda agora? Não, acho que agora não dá mais. É isso que é a questão, porque talvez tenha um cenário de carreira que o leve para fora do Grêmio, não sei. Mas eu duvido o clube brasileiro que pague o salário. Sem dúvida, mas se fala no Catar aí muito, né, presidente? Bom, aí é uma coisa que daí foge ao nosso controle. O Inter é o maior salário do Grêmio, presidente? Ele está na faixa salarial superior. Não tem como elevar mais ainda. Aí a faixa do exterior, se vier, está levado, né? Terminou. Aí não tem o que fazer. Quer ver uma coisa? O Jeromel, por exemplo, o Jeromel tem, ele fez uma renovação de contrato até 22 com cláusula automática de renovação. Então, por acaso ele jogar 60% das partidas neste ano, automaticamente renova. Falta poucas partidas para ele completar esse tempo, para implementar essa situação. Então, o Jeromel mas tem gente batendo, presidente, oficialmente tem gente batendo na porta do Grêmio para o Kahneman? Nunca chegou para nós. Não chegou absolutamente nada. O que nós temos com o Kahneman é uma conversa já realizada que num determinado momento e oportunamente nós vamos sentar. O Kahneman quer se recuperar da lesão, o Kahneman quer ficar em condições de jogar, o Kahneman quer ficar numa posição tranquila. Não se tratou de valor ainda para uma possível renovação. Claro que não. Mas tudo que se fala a respeito disso tem uma situação de ajuste interno da direção com o Kahneman e nós respeitamos isso e não cabe a pena publicizar. Todo o resto, vamos combinar. Um momento é fértil para uma certa aproveitamento de oportunidades, né? Vamos lá, então vamos lá. Então, mas claro que o Grêmio tem tratado esse assunto com a relevância que ele merece, e mais importante do que isso, o Grêmio sempre teve e sempre reconheceu o Kahneman como um dos grandes jogadores do clube. Mas na prática, presidente, para que ele renovasse hoje, pelo patamar salarial que tem dos mais altos do Grêmio, ele teria que reduzir o salário dele, para deixar mais resumido assim. Eu não sei, nós não tratamos desse tema assim. O Grêmio subindo tem condições de bancar uma mesma faixa salarial. Se o Grêmio, faixa, claro, se o Grêmio subindo tem. O Grêmio não subindo não tem. É isso, é simples assim. Então vai ficar vamos pragmaticamente colocar isso. Porque reduzir é mais complicado. Não é questão de ficar ou não ficar, é questão também de que tem coisas conversadas que não se expõem. Entendi. Não se expõe, então a gente tem que respeitar que o Grêmio não expõe, né, presidente? Não há porque clube, todo mundo expõe. Só o Grêmio que não expõe, né? Porque todos os outros lados expõem. Bom, eu estou falando daquilo que eu conheço. Do que eu posso expor, né? Daquilo que eu posso expor e daquilo que eu conheço. Mas aí entra um ponto importante, presidente, que a sua palavra está trazendo a torcida do Grêmio, está dizendo o presidente do Grêmio, é que se vier, por exemplo, uma proposta do Catar, não vai competir com a moeda do Catar. Isso é uma realidade que é preciso ser dita. Mas o que o presidente disse, eu bem entendi, é que o Grêmio compete com qualquer clube grande do Brasil, em termos de renovação de contrato, para manter uma faixa salarial. Se alguém do próprio nível brasileiro, feito um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, propuser um dinheiro a mais do que o Grêmio pode pagar, o Grêmio vai ter que correr o risco de perder o jogador, porque ele está dentro do seu limite. É isso que eu entendi, presidente. É basicamente isso. E como ele não sai antes do final do ano, né? Porque tem contrato conosco, se alguém quiser levar agora no meio do ano, que pague ele poderia fazer um pré-contrato, né? Multa, pode. Ele já pode, né? Já pode fazer um pré-contrato, mas há muita dignidade na relação com o Kahneman. Sim. E essa coisa nem passa pela cabeça de ninguém, muito menos na dele. Presidente, esse papo aí de que o torcedor tem dificuldade de entrar na arena, como é que anda essa coisa aí? Pois é, tia, tu sabe que isso nos constrange muito. Porque na verdade a gente acaba apanhando sem ser o verdadeiro responsável por isso. Mas o que a gente vai fazer? O Grêmio procura sempre trabalhar a ideia
de prestar bons serviços, relevantes serviços. Amanhã, por exemplo, nós vamos fazer o esquenta do jogo lá com o DJ na hoje, né, presidente? Hoje, no caso. Hoje, Diego, hoje. Vamos transferir esse jogo aí, presidente. Vai ter tá muito frio, né, presidente? Tá muito frio. Vai ter o chopp duplo, como me disseram. Na esplanada. Paga um. Na esplanada, exatamente, para pagar um, toma dois. Então, justamente para criar o ambiente, criar o clima da partida. O Grêmio tem feito ações nesse sentido, mas de vez em quando acontece uma situação que atrapalha o ingresso do torcedor no estádio, que às vezes faz a entrada 15 minutos antes do jogo e todo mundo no mesmo momento, isso também atrapalha a capacidade de fluxo. Mas às vezes tem menos catracas também. Às vezes aconteceu. Aconteceu recentemente a fechar uma rampa. Exato. E não nos comunicaram. Chegou lá e teve que fazer uma volta. Não nos comunicaram. Depois nós fomos cobrar do pessoal lá da Arena. Mas o que está vendo aqui? O que houve? Não, porque a perspectiva de pouco de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas e nós resolvemos racionalizar o serviço. Mas como é que tu vai racionalizar a prestação de serviço de uma coisa dessa natureza, onde tem 12, 15 mil pessoas e veio mais gente sem comunicar. E sem comunicar? Nós temos responsabilidade com o quadro social. O torcedor, para nós, é um patrimônio. Então, quando acontece isso, nos dá um desgaste enorme. A gente trabalhou e a Arena teve sensibilidade disso, já de reduzir os ingressos. O Grêmio tem hoje, da série B, dos times que estão disputando a ponta, o ingresso mais barato. Quer dizer, R$ 40,20. E se tu for lá dar o desconto ainda do sócio, dependendo da categoria, tu está botando a 16. Então, nós temos condições, sim, de fazer e estamos permanentemente gestionando junto à Arena para o preço ficar razoável. Mas acompanha isso a qualidade do acesso, a qualidade do serviço. E isso é inconcebível da nossa forma de ver com o torcedor do Grêmio. A gente recebe uma vez, eu te disse para te botar um reto escavadeira ali e tirar aqueles automóveis lá por dentro. E eu te disse, tu vai ter que me levar água mineral na cadeia, né? A gente recebe a cada jogo que água passa. Mineral, não. Pedro abandona os amigos dele na cadeia, viu, presidente? Não confia nisso. A cada jogo que passa, a gente recebe muito, todos nós, eu, principalmente por ser um jornalista identificado com o Grêmio, a gente recebe muito vídeo, reclamação, tá difícil, quem sabe facilita e tal. E uma das coisas que mais incomoda, e o senhor toca num ponto que várias vezes eu falei aqui, tem situações que elas dizem respeito ao Grêmio, tem situações que elas dizem respeito à Arena, tem situações que elas dizem respeito à Prefeitura. Mas o que o torcedor de maneira quer? Ele quer saber quem tem culpa de quê, até para ele não colocar a culpa sobre quem não tem. Onde eu quero chegar? Só tem um culpado de tudo isso. Não, mas deixa eu tô com as costas que é um. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta sobre uma outra situação. Eu fui recentemente num jogo, num dia que eu estava de folga, eu fui no jogo e aí eu saio, eu tenho que ir para a Zona Sul. E aí eu sei que não é o Grêmio, é a EPTC. Ela tem uma rampa ali, mas ela me obriga a ir da 448, andar 7,5 km para ir, mais 7,5 km para voltar. Eu ando 15 km sem necessidade nenhuma. Eu sei que isso não é do Grêmio. Mas o Grêmio, de alguma maneira, consegue discutir isso para que a alça de acesso que chega na Arena, ao contrário, quem vem para o jogo da 448... O cara não consegue descer na frente da Arena. Foi uma alça que foi feita ali para nada. Porque no dia do jogo tu não consegue descer ali. O Grêmio vai atrás disso para tentar facilitar? O Grêmio teve na Prefeitura, o Grêmio na oportunidade, o Grêmio teve no DENIT, porque a estrada é federal. O Grêmio teve no governo do Estado, porque também tem a Metroplan, que também tem situações ali. O Grêmio não conseguiu absolutamente nada. E vou até dizer mais, ainda há um passivo existente, que são as obras do entorno, que implicava na duplicação da J. Renner, que implicava também em melhores acessos para essa demanda toda que chega em Porto Alegre via a rodovia do Parque, que chega por ali também, mas que tinha que arrumar um jeito, de um dia do jogo, de fazer a inversão das mãos. Tu cria uma outra saída para lá. Então, quem está chegando em Porto Alegre no dia do jogo, ou quem está saindo do jogo, que faça a inversão das mãos e faça quem está chegando dar uma volta um pouquinho maior. Mas facilita o trânsito, desafoga ali. Isso era perfeitamente possível. Nunca teve sensibilidade das autoridades nesse sentido. Pois é, presidente, e aí entrando mais nessa questão da Arena, agora em dezembro se completam 10 anos, né? Parece que foi ontem, 10 anos da inauguração da Arena, o contrato é de 20. A compra da gestão da Arena, ela acaba interrompida também por toda a situação futebolística do clube, pela queda, por ter que lidar com outras demandas, ou isso também emperrou pelas todas as questões contratuais, enfim? Não, nós temos um acordo minutado, pronto, estabelecido, discutido e aceito pelas partes na ação judicial que o Ministério Público move contra a OAS para a realização das obras. Aquele que estava assinado lá na 10ª Vara da Fazenda Pública. 10ª Vara da Fazenda Pública. 10ª Vara Civil. Civil, perdão, isso. E aquilo ali, praticamente, a OAS mudou de nome, mudou de proprietários, ou mudou pelo menos a configuração do seu contrato social, passou a ser Meta, e depois praticamente também não fez andar essa situação.